Paquita, Paquitita, Chiquita, Chiquitita, Pituxa, Pituxita, Catuxa, Catuxita e Miúcha. Grupo das Itas com farda azul e grupo das Uxas com farda vermelha, com botas, shorts, jaqueta e chapéu de soldadinho. Essas eram as principais características das assistentes de palco que estiveram com Xuxa, desde o começo do programa Show da Xuxa até o primeiro ano do programa Xuxa Park no Brasil. Em 1995, esse grupo foi trocado pelas meninas que compuseram as Paquitas Nova Geração. E acredite, foi outra geração mesmo. Olá, bem-vindos ao LTV. No programa Xuxa Park do dia 29 de abril de 1995, Xuxa recebeu 7 das 8 meninas que a acompanharam como Paquitas durante anos para dizer adeus. Aliás, ela disse que uma vez Paquita, sempre Paquita, e é a mais pura verdade. Mas aquelas meninas estavam passando o cargo para outras contra a vontade delas, e as que estavam entrando não tinham culpa de nada. Marlene Matos quis fazer a despedida das meninas, mas Ana Paula Guimarães preferiu não participar, não estava sendo fácil para nenhuma delas. Juliana Baroni disse que viu uma das meninas chorando muito, a Bárbara Borges, e perguntou por que razão tem tanto choro, né? Afinal, elas deviam estar passando por um momento super feliz, era um momento de felicidade para elas. E a que a Bárbara respondeu, que ela gostava muito do grupo que estava saindo. Isso serviu de consolo, de conforto um pouco para as meninas, para Juliana especificamente. Segundo o que as meninas ouviam de Marlene, antes de todo o rolo por causa do livro proibido, é que do grupo das 8 meninas, 4 delas cederiam lugar para as novas integrantes. Mas durante o processo de seleção, ela resolveu escolher só 6. O grupo das Paquitas Nova Geração, ou New Generation, como ficou conhecido inicialmente, era composto por Karen Lima, Graziella Schmidt, Diane Dantas, Gisele Delaia, Andresa Cruz e Bárbara Borges. Dessas 6, uma quase não entrou. A Graziella, que tinha dificuldade de aprender as coreografias, mas graças ao seu esforço acabou se superando e garantiu a permanente no grupo. No entanto, uma menina chamou a atenção da diretora, mas ficou de fora. E depois dela já ter batido o martelo, passaram-se alguns dias, inclusive, ela resolveu voltar atrás e chamá-la. Ela foi para casa, dormiu sabendo que não passou no teste de Paquita, mas a Marlene ficou com aquela menina na cabeça. Era a Vanessa Mello. Elas não herdaram os apelidos do grupo anterior, todas eram chamadas pelo nome de batismo. Ganharam apenas aquilo que era equivalente ao segundo apelido das Paquitas anteriores, que era correspondente, alguma característica pessoal. A Karen era chamada de Chaveirinho, porque era a menorzinha do grupo. A Graziella foi apelidada de Modelão, Diane de Lady Di, Gisele de Miss Queimados, Andresa de Deza, Bárbara de Babu Bonitona e Vanessa de Flashdance. Naquele mesmo dia, 29 de abril, elas entraram em cena cantando a canção Nova Geração, enquanto dançavam uma coreografia mais bem elaborada do que as Paquitas anteriores costumavam fazer. Vestiam todas o mesmo modelo de uniforme, todo negro, e sem chapéu. Nem todas ostentavam franja e nem todas eram louras, mas com o passar do tempo, algumas descoloriram o cabelo. O álbum do grupo chegou às lojas pouco mais de 3 meses depois, ou seja, estava clara a intenção que elas não eram mais somente assistentes de palco, eram uma girl band, diferente dos álbuns anteriores, que foram produzidos pelos mesmos produtores de Xuxa, o Michael Sullivan e Paulo Massadas. Esse ficou a cargo de Zé Henrique, o compadre da Xuxa. Das 13 faixas, tem a regravação de Fada Madrinha, o maior hit das Paquitas do Show da Xuxa, e elas se dividem nos vocais, exatamente como foi feito na primeira versão. Na canção Bom Mesmo é Estudar, todas fazem solo também, mas o destaque fica com a Graziella. Algumas canções elas gravaram em uníssono, ou seja, todas cantam tudo o tempo todo, como a canção Nova Geração, Suor e Sorriso, e tocam funk melody. Em outras, cada uma faz um solo. Telefone Toca, canta Bárbara Borges. Na Hora do Recreio, a Diane, que se tornou uma das Paquitas mais queridas pelos fãs, dessa geração pelo menos. Ah, o Amor, canta Andresa, O Caderninho, Karen, Meu Primeiro Amor, Gisele, Ficar por Ficar, a Vanessa. Melô da Bicicleta é a Bárbara, a Vanessa e a Diane. Beijinho, cantam a Diane, a Gisele, Graziella e a Karen. As Paquitas do Show da Xuxa tinham um uniforme padrão de soldadinho, que sofreu algumas alterações ao longo dos anos, mas manteve as mesmas características. Já as Paquitas Nova Geração tinham um uniforme diferente a cada ano. Alguns se distinguiram muito dos clássicos, como o dos anos de 1996 e 1999,
E outros foram bem similares ao das paquitas do show, como os de 1997 e 1998. A maior diferença é que os uniformes de 1998 não tinham chapéu. E outro detalhe dos uniformes é que quando elas se dividiram em jaqueta azul e vermelha, isso aconteceu de forma um pouco aleatória, assim, porque elas não tinham apelidos que as dividiam em itas e uxas, né, como lá no show. Em 96 as mais velhas usaram vermelho e as mais novas azul, mas em 98 eram dois grupos de azul e vermelho aleatoriamente. No Xuxa Park tinha um quadro musical chamado Xuxa Park Hits, que depois mudou o nome para Xuxa Hits, e um tempo depois se transformou no Planeta Xuxa, ou seja, Xuxa apresentava dois programas distintos, e as paquitas atuavam nos dois e usavam roupa diferente também. No ano que estreou o Planeta Xuxa, em 1997, foi quando elas usaram pela primeira vez a fardinha tradicional completa, ou seja, com chapéu. Nesse período em que elas atuaram, a Xuxa estava bem ativa no Brasil e no exterior também, e as meninas fizeram algumas viagens com ela. Elas foram para alguns países, foram para Israel, foram para o Chile, além de atuarem nas turnês da Xuxa em seus próprios shows também, né? Tinham os seus próprios shows como as antigas paquitas. Elas participaram de vários programas de televisão, de outras emissoras. Em 97 lançaram o segundo álbum, com várias regravações, outra vez produzido por Zé Henrique e agora em parceria com Aramis Barros. E dessa vez, tal como aconteceu no primeiro álbum das paquitas, em 1989, elas estavam divididas em dois grupos. Na capa estavam as quatro louras, a Andresa, Diane, Bárbara e Gisele, e na contracapa as morenas, Karen, Vanessa e Graziella. O álbum tem música da Xuxa, do Menudo e de alguns artistas brasileiros da época da Jovem Guarda. Diferente do primeiro álbum, que foi estilo funk melody, esse foi dance. E somente em uma faixa que todas dividiram o vocal, que foi na canção Primeira e Única, porque as outras quase todas são solos. Em Não Se Reprima, sucesso do grupo Menudo, Andresa dividiu o vocal com Bárbara. E elas repetiram a dupla em Vem Dançar Comigo, a canção de Xuxa, né, do quarto álbum dela, do quarto show da Xuxa. A Bárbara dividiu o vocal em mais uma canção, em Se Existe Alguém, a qual cantou com Diane. A Diane fez solo na canção Planeta Dance, que foi o carro-chefe desse álbum, era o que elas geralmente cantavam quando iam em outros programas de televisão. E dividiu o vocal com a Andresa em Mar de Rosas, que foi um sucesso do grupo Fevers. E a Andresa fez solo também em Não Dá Pra Esconder. Graziella e Karen dividiram o vocal em Diário. Vanessa fez solo em Maria Fumaça e Gisele solou duas canções. Sou Rebelde, uma canção de 1978, gravado por Lilian, e Forró da Xuxa, que ficou na dúvida se foi escrita para elas ou foi descartada do álbum Arraiá da Xuxa, que foi lançado nesse mesmo ano, em 1997. O segundo álbum das paquitas, Nova Geração, não vendeu tão bem quanto o anterior, mas elas chegaram a se preparar para gravar o terceiro álbum, que não aconteceu. Tem um vídeo no YouTube de um show delas em que apresentam uma das novas músicas, é um country cantada por Diane, com solos de violinos feito pela Vanessa. Em 1998, a Xuxa saiu de licença de maternidade. Na verdade, ela acabou gravando, né, da sua casa alguns programas especiais, revendo os melhores momentos dos seus 12 anos de Rede Globo, em companhia de Andréia Sorvetão. Nesse período, as paquitas seguiram atuando no Planeta Xuxa, que era apresentado por um artista diferente a cada semana. E Diane deixou o grupo. Quando a Xuxa retornou às gravações, ela já não estava mais entre as paquitas e simplesmente desapareceu da mídia. Bom, naquela época, a internet era muito limitada e cara também. Poucas pessoas tinham acesso e não existiam redes sociais. Diane só se manifestou anos mais tarde no Orkut, que foi o antecessor do Facebook. Eu já li que ela saiu para cuidar dos pais e que resolveu também se dedicar aos estudos. Ela realmente é formada, acho que em Direito, e mesmo agora com todos os meios que aproximam as pessoas, né, ela optou por se manter desvinculada de qualquer referência ao seu passado de paquitas. Xuxa e as paquitas têm um grupo no WhatsApp, já fizeram algumas reuniões, Diane não participa de nada. Aliás, ela está no grupo das paquitas da geração dela, no grupo que reúne todas as paquitas, ela não está. Em 1999, as paquitas passaram por uma revolução. Elas tiveram as suas estreias no cinema, no filme Requebra, que marcou a volta de Xuxa às telonas mais de 8 anos depois do seu último que ela fez. Ela passou todo esse tempo se dedicando só à TV e à música, e em abril foi a vez de Bárbara Borges deixar o grupo. Ela resolveu se dedicar à carreira de atriz. Ela fez teatro e se formou em artes cênicas. Há 4 anos atrás eu entrei como paquita, realizei um sonho, e agora eu quero realizar o sonho de me tornar uma grande atriz.
A sua primeira telenovela foi Porto dos Milagres, em 2001. Depois atuou em Malhação, Senhora do Destino, Pé na Jaca e Duas Caras, entre outros vários trabalhos na Globo. Em fevereiro de 2005, ela posou nua pela primeira vez para a revista Playboy. Isso aconteceu entre seus trabalhos na Globo. Em setembro de 2009, ela posou nua pela segunda vez para a Playboy e foi nesse ano que ela assinou com a Record, onde atuou em outras várias telenovelas e participou também do Dancing Brasil com a Xuxa. O grupo ficou com 5 meninas quando ela saiu e Marlene resolveu abrir concurso para a entrada de algumas novas. Mas aí resolveu trocar todas de uma vez de novo. E a gente já viu esse filme, né? A história se repetiu com o terceiro disco também, que não aconteceu. Ou seja, ela falou que as meninas iam gravar um terceiro disco, já tinha algumas músicas sendo gravadas e o disco nunca aconteceu, nunca saiu. E depois, com a troca do grupo, por todas, que em princípio era ser algumas só, depois entraram outras 8, que foi as Paquitas Geração 2000. A diferença é que com a nova geração, a Marlene e a Xuxa foram muito mais cautelosas e as meninas chegaram a participar, pelo menos acompanharam, né, de perto, a seleção das novas Paquitinhas e a saída delas. Eu acho que foi muito prematura. Em outubro de 1999, no Xuxa Park passou a ser gravado nos estúdios Globo, no Projac, até então era no Teatro Fênix, e a produção aproveitou essa transição para reformular todo o programa, inclusive trocar as Paquitas. Elas tiveram uma pré-despedida no último programa gravado no Teatro Fênix e a despedida oficial no primeiro programa que estreou no cenário nos estúdios Globo. Apesar de terem perdido o posto de Paquitas, elas continuaram trabalhando com a Xuxa até março de 2000, atuando no Planeta Xuxa. Então elas tiveram 2 despedidas, no Xuxa Park e no Planeta Xuxa. Você sabe que hoje o programa para vocês é um pouco diferente, né? Sobre a Vanessa Mello, eu encontrei poucas informações. Ela tocava violino, mas apesar dessa veia artística, ela formou-se em jornalismo e passou a exercer essa profissão. A Gisele Delaia resolveu investir na carreira de cantora, depois que saiu do grupo das Paquitas. Ela fez dupla com a Andresa e gravou algumas canções, as duas se apresentaram em vários programas e as músicas eram até bem legais e na época que elas estavam fazendo o lançamento, ficou entre as mais tocadas no interior de São Paulo. Mas diante de toda a dificuldade e o alto investimento que teriam que fazer para a divulgação, elas abandonaram o projeto. Então a Gisele fez uma participação na telenovela Paixões Proibidas, na Band, em 2007, e desde 2016 ela vive no Canadá. Antes disso, ela tinha passado por Portugal, e tem um canal no YouTube onde ela fala de coisas relacionadas à sua vida atual. A Graziella Schmidt já tinha atuado como modelo durante o tempo que foi Paquita, e depois que deixou o grupo, ela começou a estudar jornalismo, mas trancou a faculdade. A sua estreia como atriz aconteceu no seriado Sandy Júnior em 2002 e no mesmo ano estreou como apresentadora do infantil TV Globinho e ainda simultaneamente cursou artes dramáticas. Em 2004 ela atuou em Malhação em 2 temporadas e desde então engatou vários papéis na TV, no teatro e também no cinema. Depois da Globo, a Graziella passou pelo SBT e Record. Entre os anos de 2013 e 2014 ela atuou na novela Belmonte em Portugal. Andresa Cruz abriu uma academia de dança no Rio de Janeiro quando ainda era Paquita. Ao deixar o grupo, ela gravou algumas canções com Gisele, com quem fez várias participações em programas de TV, mas depois passou para trás das câmeras. Ela trabalhou na direção do programa TV Xuxa e engatou vários outros trabalhos na área de direção da emissora. Karen Lima, no tempo de Paquita, era a mais novinha e mais tímida das meninas. Essa timidez foi mal interpretada por muitas pessoas que chegaram a colocar a sua integridade em risco. Por exemplo, uma bomba que foi colocada em seu carro e virou chacota, inclusive no dia em que as Paquitas cantaram Fada Madrinha, na despedida do Teatro Fênix. Durante a apresentação delas, é possível ouvir algumas pessoas gritando BUM! Quando ela está em evidência, fazendo uma referência à bomba, né, que colocaram no carro dela. Ela se formou em jornalismo e atuou como assistente de palco no programa Videogame com a Angélica, que na verdade era um quadro do video show. E em 2009 ela voltou a trabalhar com Xuxa no TV Xuxa. Depois que ela saiu da TV, em 2018, ela saiu também das redes sociais. Karen foi morar na Itália, ou seja, por isso ela nunca aparece nas reuniões promovidas pelas Paquitas ou pela Xuxa. No próximo vídeo nós vamos ver o último grupo das Paquitas formado no Brasil. Por hora, é isso. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um grande beijo. Tchau.